Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responda uma coisa, com qual personagem bíblico você mais se identifica? Ou melhor, o que vem à sua mente quando você pensa em alguns personagens bíblicos? Se eu falar em Moisés, o que você se lembra? Certamente algumas passagens, virão à sua mente, ele sendo resgatado no Rio Nilo, as pragas, as 10 pragas que caem sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, quando Moisés tira o povo lá das terras do Egito. E se eu falar em José, o que vem à sua mente? O que você se lembra? Talvez o homem que tinha sonhos, o filho preferido de Jacó, o governador do Egito, aquele que fez aí, que teve a estratégia para provisão, para que nos anos da seca, não só os egípcios, mas os moradores das terras ali ao redor fossem preservados com vida. Se eu falar para vocês Noé, você vai se lembrar da obediência dele em construir a arca. De Abraão, o pai da fé, a obediência, de Abraão, quando Deus manda que ele saia da sua terra e ele obedece sem saber exatamente, sem ter aí na sua mão um GPS. Mas nem todos os personagens bíblicos ficaram marcados aí por coisas boas que fizeram. Alguns, as suas falhas ficam ali martelando como uma mancha no seu currículo. Se eu falar em Pedro, você vai lembrar que foi alguém muito usado por Deus. Mas vez por outra, a gente lembra aí que ele negou o Senhor. Jacó, ter enganado seu pai. E o profeta Jonas? O que você lembra dele? Certamente Jonas ficou aí marcado na história pela fuga. Jonas, o profeta fujão. O profeta que, para não cumprir a vontade de Deus, fugiu para outro lugar, enfrentou uma tempestade e acabou dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe, até que curvou-se à vontade de Deus, decidiu cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Acompanha comigo? É sobre Jonas que eu gostaria de falar com você nessa noite. E eu vou estar fazendo a leitura de Jonas, capítulo 1, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio tamanho mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal.
que ocupação é a tua? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereciam sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu li todo o capítulo 1 de Jonas. Jonas, né, foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II. Ele era filho de Amitai, né, como o texto aí vai nos dizer. Ele veio da aldeia de Gat-Efé, uma aldeia de Zebulon, nas proximidades ali de Nazaré. Ele escreve, né, ele é o autor aí desse livro. Ele vai fazer aí algumas profecias, você vai ver em Reis, né, em 2 Reis, que ele vai fazer algumas profecias. Ele vai dizer que as fronteiras, né, de Israel seriam restauradas. Lá em 2 Reis, capítulo 14, você vai ver isso aí, que o texto vai dizer que as fronteiras de Israel foram restauradas conforme a profecia, conforme aquilo que Jonas, filho de Amitai, falara durante o seu ministério. 2 Reis, capítulo 14, verso 25, você vai ver isso. Talvez ele tenha aí sido um profeta contemporâneo ali a Elias, a Eliseu. Talvez, né, ele seja um daqueles filhos dos profetas, né, que foram instruídos por Eliseu. Mas o fato é que nós estamos aqui diante de um texto em que Deus dá uma ordem clara a um homem. Jonas, ele fica conhecido porque ele resolve firmemente em seu coração desobedecer a Deus. E nesse caminho onde ele recebe a palavra de Deus, mandando ele ir a uma cidade fora das terras de Israel, Deus manda que ele vá à cidade de Nínive para fazer um anúncio. Era uma mensagem de advertência, porque aquele povo, ele estava, a maldade daquele povo era tamanha, o pecado daquele povo era extremo. E Deus manda uma mensagem para o povo de arrependimento, que eles precisavam abandonar o pecado e se voltar para Deus. Entretanto, Jonas se recusa a fazer isso. Porque Nínive, aos olhos de Jonas, era cruel demais para que houvesse misericórdia dela. Jonas, então, resolve, ao invés de ir para Nínive, ele resolve pegar um barco e ir para Tarsis,
direção oposta à cidade de Nínive. Mas os planos de Deus, eles não são frustrados. Ele compra a sua passagem, foge para Tarsis, mas o Senhor manda que uma tempestade o encontre em alto mar. A tempestade fez com que essa tentativa de fuga de Jonas fosse frustrada, fosse interrompida. E aí um peixe o engole. Ainda que alguém desobedeça, Deus, ele é um Deus de compaixão, que dá tempo ao homem para o arrependimento e voltar-se para o caminho correto. Esse peixe é a prova aí da misericórdia e do amor de Deus por Jonas. Você vai ver, o texto vai nos mostrar isso, que após ele ser lançado ao mar pelos marinheiros daquela embarcação, ele foi engolido por um grande peixe. E esse peixe foi providência de Deus. E é dentro desse peixe que ele ora ao Senhor. Quais eram as razões de Jonas? Para desobedecer ao Senhor. Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele vai profetizar aí várias vitórias do rei, militares do rei Jeroboão. Até que um dia Deus muda a trajetória de Jonas. Até que um dia Deus diz a Jonas: olha, você não vai mais profetizar aqui nas terras de Israel, eu vou mandar você para outro lugar. A maldade de Nínive havia chegado ao Senhor. E Deus diz a ele Deus diz a Jonas que ele deveria pregar para dizer ao povo de Nínive que a destruição estaria chegando, caso eles não se arrependessem. Mas quem era Nínive para Jonas? A capital do império, da Síria, um império inimigo do seu povo Israel, que vivia ameaçando o seu povo. Era um povo violento, era um povo cruel, muito cruel. E qual era o desejo de Jonas, então? A melhor coisa que pode acontecer para Israel é que Nínive seja destruída. Essa era a visão dele. Essa era a visão dele. Eu não quero pregar o arrependimento, porque esse povo aí é um povo que não merece misericórdia. É por isso que ele desobedece a Deus, porque ele tinha suas próprias convicções. E ele vai para Tarsis. Ele diz que ele vai para distante da presença do Senhor. Mas uma tempestade o alcançou. Ele tranquilo, achando que estava sendo bem-sucedido no seu intento, até que ele é despertado. E as pessoas começam a questionar Jonas: por que você está dormindo? O que está acontecendo? Declara-nos quem você é. E ele diz quem ele era. E a razão daquela tempestade. A razão dessa tempestade não é outra. Sou eu mesmo. Podem me lançar ao mar.
Se vocês fizerem isso, a tempestade vai se acalmar. Eles ficam relutantes até que eles percebem que não há outra alternativa, não há o que fazer. A tempestade não se acalmava. E quando eles lançam Jonas, o mar se aquieta. E eles conseguem continuar a sua viagem. Você percebe pelo texto que eles temeram ao Senhor. Eles reconheceram o Senhor como Deus soberano. Jonas é lançado ao mar. Mas ainda assim, ele é alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Diz que Deus mandou um grande peixe. E Jonas fica no ventre desse peixe por 3 dias e por 3 noites. E é dentro desse peixe, é nessas profundezas, que Jonas se arrepende e ora ao Senhor e resolve obedecer a Deus. Se você continuar fazendo a leitura do texto, você vai ver que ele vai e ele prega. O capítulo 2 fala acerca da oração. No capítulo 3, você vê que ele prega. Ele vai e prega na cidade de Nínive. Capítulo 3, verso 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito, muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas proclamou que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. As pessoas que ouviram, os ninivitas, eles creram naquela palavra. Daquele homem que resolveu aparecer por aqui. E diz que o rei, ele vai proclamar aí um jejum. As pessoas abandonam os seus maus caminhos, se vestem de luto e pedem perdão ao Senhor. E alcançam graça diante de Deus. Qual é a mensagem desse livro? A mensagem do livro de Jonas é mostrar que Deus é um Deus misericordioso. É misericordioso para com Israel, mas é misericordioso para qualquer nação, para qualquer povo que se arrependa e que se volte para Ele, para Deus. A mensagem de Jonas não teve aí um sermão elaborado, não teve os 3 passos, não teve aí uma introdução, uma conclusão, os 3 tópicos, né? Não teve isso. Não teve uma introdução eloquente, não teve uma conclusão aí chamando o povo a pensar, a refletir sobre aquilo que ouviram no sermão. A mensagem de Jonas foi uma mensagem curta. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Uma mensagem curta, mas que trouxe um profundo arrependimento. Convido você a fazer a leitura desse capítulo, desse livro, né? Um livro bem pequeno, bem curto. Jonas ficou conhecido aí na história como um profeta fugitivo, um profeta fujão,
um profeta que foi tragado aí por um grande peixe. Mas posso lhe fazer uma pergunta? E você? Como você quer ficar conhecido na história? Como alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu? Ou como alguém que ouviu a voz de Deus e fugiu? Se você já conhece o Senhor e o serve, deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite. Talvez a sua fuga seja para não cumprir a missão, o chamado que Deus tem para você, tal qual Jonas, não é? É fácil olhar para Jonas. Talvez você saiba o que fazer, mas vive aí os seus próprios questionamentos como Jonas. A visão que ele tinha dos fatos, talvez você tenha uma visão própria. Mas deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite. Obediência não requer compreensão, requer determinação. Não vamos compreender muitas vezes, mas temos que obedecer sempre. Uma passagem de Pedro, um relato de Pedro, quando ele disse ao Senhor: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. O Senhor mandou, olha, lance as redes. Ele não estava compreendendo muita coisa ali, já que eles haviam trabalhado a noite toda. Mas ele obedeceu. Houve no seu coração a determinação para obedecer. Sob a tua palavra lançarei as redes. Não cabe a nós colocarmos condições para a obediência. Se isso se resolver, se a cura chegar, se a família for restaurada, não. Porque a desobediência tem um preço alto demais. E muitas vezes na nossa desobediência, muitas pessoas são sacudidas conosco. O que é que Deus tem chamado, ou para o que Deus tem chamado você? Cumpra, obedeça. Mas talvez você que esteja me ouvindo nesta noite ainda não tenha professado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, talvez a sua fuga seja outra. Talvez você esteja fugindo da voz de Deus que diz a você, que fala ao seu ouvido. Quando ele diz que você precisa de arrependimento e de voltar-se para ele. Talvez a sua fuga seja aí a procrastinação. Você fica adiando a ação, dizendo que depois você vai fazer, que depois você vai se entregar, que depois você vai se arrepender. Isso não acontece, isso não ocorre. Você sabe o que precisa fazer, mas fica adiando, dizendo que talvez na próxima vez. Eu me lembro de um texto bíblico que diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se hoje ouvirdes a voz, é hoje o dia de se render e de se entregar a Jesus. O tempo de aceitar é hoje. Só temos o agora para nos voltarmos para Deus, para recebermos dele o perdão dos pecados, a salvação e a certeza de que estaremos com ele para todo o sempre.
Eu espero que você não seja um Jonas fugitivo, mas que você seja alguém que ouça o chamado de Deus para cumprir o ministério ou para voltar-se para Ele, que você ouça a sua voz e obedeça. Precisamos obedecer. É isso que Deus quer das nossas vidas. Que Deus abençoe você e que você possa cumprir neste tempo a missão para a qual o Senhor o tem chamado. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa última mensagem do ano de 2023. E aí eu aproveito para desejar a você um Feliz Natal e um ano de 2024, né, de muitas realizações, servindo ao Senhor e cumprindo a vontade dEle. Permitindo o Senhor, nos encontraremos no ano que vem. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.